Olá, eu sou o Tony, o Anthony, prestes a te ensinar a como conseguir ícones para customizar seus atalhos ou pastas. O que é ícone? Ícone geralmente é um arquivo de imagem quadrado, ou seja, com proporção 1 por 1 e com a extensão .ico. Eles podem ser usados para customizar atalhos, pastas, weblinks, porque geralmente os atalhos só aceitam imagens com a extensão .ico quando o assunto é customizá-los. Até onde eu sei. Como conseguir ícones? Você pode simplesmente baixar um na internet. Basta procurar por sites especializados nisso. Existem diversos sites, gratuitos ou pagos. Dois exemplos de sites grátis com bons ícones são iconicons.com e FlatIcon, por exemplo. A diferença entre eles é que no iconicons.com você pode baixar a imagem já no formato certo para usar na personalização dos seus atalhos e pastas, que é o .ico, diferente do FlatIcon, que permite baixar as imagens apenas nos formatos .png e .svg, e vão precisar ser convertidas antes que você possa usar elas para personalizar seus atalhos e pastas. Sempre que não tiver a opção para baixar .ico, dê preferência para baixar em .png, porque depois é só converter e vai dar tudo certo. Bom, eu vou mostrar como usar o iconicons.com, porque ele dá a opção de baixar as imagens direto em .ico. Mas não se preocupa que a usabilidade de todos os outros sites é muito parecida com a do Iconicons. É muito simples. Você entra no link que eu vou deixar na descrição e quando estiver no site, digita aqui o tipo de ícone que você quer encontrar. Eu vou ser bem direto, sem muitas explicações, porque o objetivo é dar uma visão geral sobre ícones, não sobre sites de banco de imagem. Você vai navegando aí pelas páginas até encontrar o ícone. Aquele ícone que você já está imaginando, o quão magnífico ele vai ficar no seu atalho ou pasta. Clica nele. Olá, eu sou o Tony do futuro um pouco à frente desse vídeo. E eu não queria, mas eu preciso vir aqui reexplicar essa parte, porque, por algum motivo que eu não sei, atualizou alguma coisa no site iconicons.com e minha antiga explicação ficou inválida antes mesmo de eu poder postar o vídeo. Então eu tenho que reexplicar. A única coisa que mudou foi que, antes, você podia escolher aqui em cima qual o tamanho do ícone. Por exemplo, tinha vários botões aqui, com diferentes opções de resolução. O site te dava até uma prévia da qualidade que o ícone ia ficar com aquela resolução. Eu não sei por que eles tiraram isso. Agora, qualquer ícone que você baixar usando esse botão Icon, vai vir no tamanho 128 por 128, que não é muito legal na minha opinião. Então tá compensando mais você baixar em .png mesmo, que a imagem vai vir no tamanho original com boa qualidade e depois converter para .icon. Eu ensino como converter imagens para .icon no final do vídeo, mas assiste o resto para você aprender como criar também. E se você já sabe criar, vê aí o jeito que eu crio e dá sua opinião. É bom ou é ruim? Agora, continuando, antigamente você iria escolher o tamanho e clicar aqui no botão Icon, mas agora, como não tem mais opções de resolução, é só clicar no botão Icon mesmo. Você também pode clicar nesses botões para baixar o ícone, sem precisar abrir ele antes. E gente, cuidado hein, com esse negócio de licença. Se você não for usar esses ícones apenas para personalizar suas coisas, ou quem sabe um trabalho de escola, procure entender mais sobre licenças em geral e a de cada ícone, porque pode dar problema se você usar eles em projetos comerciais, dependendo da licença que ele tiver. Bom, vai abrir essa outra aba, dizendo que se o download não começar automaticamente, você deve clicar aqui, mas dificilmente isso acontece. É só esperar um pouco e salvar em algum lugar. Pronto, você já tem o ícone. Agora já pode personalizar seu atalho ou pasta. É só clicar com o botão direito no item que você deseja aplicar o seu ícone, depois em propriedades, vir nessa segunda aba se for um atalho para algum programa e nessa última aba se for para mudar o ícone de uma pasta. E agora, clica nesse botão, mudar ícone. Se não tiver nessas abas que eu falei, procura de uma em uma que você vai encontrar ele. Depois de clicar nele, vai abrir essa janela. Aqui é muito básico também. Você clica em procurar, encontra o seu ícone, talvez ele esteja em downloads como o meu, seleciona ele e clica em abrir, ou aperta Enter. E por fim, é só clicar aqui em OK, no aplicar e nesse outro OK aqui. Como criar ícones. Agora eu vou ensinar a criar ícones. No caso de você querer algo mais específico, como a foto do seu cachorro, por exemplo.
para personalizar a pasta de fotos que você criou especialmente para guardar todas as fotos que você tira dele. É bem simples. Você só precisa de uma imagem qualquer, que você pode tirar com sua câmera ou baixar da internet, um editor de imagens qualquer, como o Paint ou Photoshop, e um conversor de arquivos, como o Format Factory, por exemplo. Então, primeiro de tudo, você precisa encontrar uma imagem qualquer. Ou você pode ir até lá e tirar uma do seu cachorro agora mesmo. Segundo, você precisa deixar ela com a proporção 1 por 1, ou seja, perfeitamente quadrada. No Photoshop, é só jogar a imagem aqui, apertar C, vir nessa caixa aqui em cima e selecionar essa opção, 1 por 1. Agora é só você posicionar a sua imagem dentro desse quadrado, da forma que você achar melhor, e apertar Enter. Por fim, salve sua imagem, de preferência no formato PNG, porque com esse eu sei que funciona. Por último, basta converter a sua imagem para .ico. No meu exemplo, eu vou usar o Format Factory. Ah, Tony, mas o fundo tá branco, eu quero ele transparente. É só você apagar o fundo. Existem diversas formas. Pesquisa aí no YouTube. Como remover fundo de imagem. E pronto. Não esquece que no caso de você querer usar uma imagem com fundo transparente, você precisa salvar ela como .png. Se salvar como .jpg, ela vai ficar com fundo branco mesmo que no editor ela tenha ficado com fundo transparente. No meu caso é muito simples. Eu posso usar essa borracha mágica. O ideal é você encontrar uma imagem .png já sem fundo, para evitar ter todo esse trabalho, mas às vezes você vai querer algo muito específico, como a foto do seu cachorro, então vai ter de sofrer um pouquinho mesmo. Depois de ter a sua imagem pronta e preparada para conversão, ou seja, com a proporção 1 por 1, quadrada e talvez com fundo transparente, você precisa usar um conversor para trocar o formato dela para .ico e finalmente poder usar ela para personalizar seus atalhos ou pastas. Eu sempre uso o Format Factory. É só você abrir ele, jogar a imagem aqui no meio, clicar em .ico e nesse botão aqui, escrito OK Start. E olha só o que eu tenho aqui, uma imagem toda feia. Isso aconteceu porque eu não mexi nas configurações antes de converter. Olha só, aqui, tá vendo? 16 por 16. Antes de clicar nesse botão OK Start, eu preciso entrar nas propriedades da minha imagem e ver o tamanho dela, na aba Detalhes. O ideal é você colocar o mesmo tamanho, mas cuidado para não criar ícones muito grandes, por exemplo, 1000 por 1000, simplesmente porque é desnecessário. No geral, como os itens da área de trabalho são pequenos, eles têm uma boa qualidade mesmo com a imagem com pouca resolução, ou seja, pequena. Eu acho que 256 por 256 já é um bom tamanho. Então, se sua imagem for maior que 256 por 256, você coloca 256 mesmo. Se for menor, por exemplo, 128 por 128, você coloca o valor que tiver aqui. Por exemplo, essa minha é 200 por 200. Então eu vou colocar lá nas configurações do Format Factory 200 por 200, porque ela é menor. Mas se fosse maior, eu colocaria 256 por 256. Mas isso não é uma regra mundial, oficializada. São só métodos que eu desenvolvi por conta própria com o passar dos anos. Você precisa ficar sempre atento a essa configuração. Se seus atalhos ficarem feios, depois de serem convertidos, provavelmente foi porque você não configurou aqui. Depois de criar seus ícones, eu recomendo que você crie uma pasta e deixe eles lá guardadinhos para sempre, com todos os outros ícones. Porque se você personalizar seu atalho ou pasta e depois apagar o ícone ou trocar ele de pasta, ou seja, de diretório, o atalho vai voltar a ter a aparência primária dele. É como se a imagem.ico fosse uma roupa, e essa roupa precisa existir para o atalho estar vestido com ela. E se o atalho não souber onde ela está, ele não vai poder vestir ela. E por fim, eu preciso dizer só mais uma coisa. Algumas vezes pode ser que dê esse problema, que faz com que os ícones fiquem de tamanhos diferentes, e mesmo que você tente crescer ou diminuir, alguns simplesmente ficam bugados. Existem duas soluções para isso, mas eu não posso garantir que vai dar certo em 100% dos casos. Primeira, você pode ir lá no appdata, apertando Windows R e digitando appdata. Agora entra na pasta local e procura pelo arquivo iconcache.db. Provavelmente ele vai estar lá no final porque ele é o único arquivo no meio desse monte de pasta. Caso você não esteja encontrando esse arquivo, é porque ele provavelmente está oculto. Nesse caso, é só você vir nessa quarta aba aqui em cima em visualização e marcar essa terceira caixa, mostrar itens escondidos. Se não tiver essas abas aqui em cima para você, porque você usa um Windows mais antigo, é só ir nas configurações de pastas. Abre o menu inicial e digita Opções de pasta. Então você vai na segunda aba, Modo de exibição, e procura essa opção, Pastas e arquivos ocultos.
Seleciona a opção Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas e pronto. Você já pode ver os itens ocultos do seu PC. Agora é só você apagar o arquivo iconcache.db, que fica no appdata local, e reiniciar seu PC, para que seja gerado um novo iconcache.db novinho, possivelmente sem problemas. A segunda solução é: você vai até o seu ícone que você aplicou no atalho, muda o nome dele. No meu caso, eu sempre uso esse método, porque é mais rápido e não precisa reiniciar o PC. Então, sempre que dá algum problema com meus ícones, eu simplesmente venho aqui na minha pasta onde eu guardo todos eles e coloco o número aqui na frente. Dá até para saber quantas vezes eu tive problema com certos atalhos. Depois de alterar o nome, clica com o botão direito em uma área vazia da sua área de trabalho e clique em atualizar. Seu atalho provavelmente vai ficar assim, com a aparência primária dele, e agora é só você reaplicar ele no seu atalho. Se ele não atualizar, você pode aplicar outro ícone no seu atalho, e depois reaplicar o antigo ícone renomeado. Bom, e a terceira solução, que é uma que eu descobri bem depois, é que você pode criar um ícone com a resolução maior, porque se a resolução do ícone for pequena, às vezes ele fica pequeno para sempre mesmo. Por isso que o recomendado é 256 por 256. Mas para quem tem um monitor 4K, por exemplo, eu acho que talvez 512 por 512, ou talvez até 1024 por 1024. Nossa, Tony, mexer com ícones é meio chato. Sim, mexer com ícones às vezes pode ser bem chato, mas conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo como lidar com os possíveis problemas e a situação não vai mais ser estressante. Bom, isso é tudo que eu tenho para falar sobre criar ícones para personalizar seus atalhos ou pastas. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Dúvidas sobre criar ícones. Fim. O Tony Anthony vai ficando por aqui. Mas não se esqueça de se inscrever e dar um like. Ou só se inscrever ou só dar um like. E compartilhar também. E ative o sininho, para você não me esquecer e receber uma notificação sempre que eu postar algo novo.